hoje vocês vão ter tempo para fazer perguntas, se vocês quiserem. Inclusive, as pessoas que são do temperamento colérico, que não puderam fazer na última vez que nós estivemos aqui, poderão fazer também, tá certo? Respondo dos dois sem problema algum. Antes da gente falar especificamente no temperamento em si, né? Hoje nós vamos falar sobre os melancólicos. Eu vou novamente esclarecer a questão do que é essa teoria ou essa ciência dos temperamentos. Geralmente a gente encontra uma certa resistência nas pessoas, em algumas pessoas, porque elas acham que tem a ver com horóscopo, essas coisas nesse sentido. Gente, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com astro, com planeta que foi, que veio, que rodou, o sol que subiu, desceu, a lua. Não tem nada a ver com isso. Os astros, os planetas, nada interfere do seu temperamento. Ele foi o início do pensamento sobre o temperamento. Veio da Grécia, dos filósofos gregos, eu já falei para vocês. Primeiro, Tales de Mileto começou a pensar sobre o mundo e sobre de onde teria vindo o mundo, né? O que teria dado origem ao mundo. E aí ele começou a pensar nas coisas que se repetem e na forma como as coisas acontecem. E aí ele deu um temperamento para o mundo, né? Ele disse, o mundo o primeiro sendo foi fleumático, ele disse, o mundo é fleumático, né? Porque a origem veio da água e tal. E começou a ter essas ideias. E aí depois vieram outros filósofos que disseram, não, o mundo não é assim não, o mundo foi do fogo, aí o outro mundo... E assim foi, eles foram fazendo essa leitura do mundo, né, que começou lá em 600 a.C. Essa observação de como as coisas funcionam, como elas se repetem, como elas se comportam, como esses elementos se comportam na natureza, né, de que maneira eles agem na natureza, a água, a terra, o fogo. E aí eles foram pensando sobre isso. Anos depois, chegou Hipócrates, e ele trouxe essa observação para o ser humano. Quando Hipócrates estava falando sobre temperamento, quando ele fez essa associação, ele estava estudando o corpo humano, a fisiologia humana, a questão de físico mesmo, biológico. Ele estava estudando isso, não tinha nada a ver com astro, com sol, com lua, com estrela, com nada disso. Ele estava estudando a pessoa, o corpo, e aí ele começou a observar algumas características específicas em determinadas pessoas. E aí ele entendeu, e começou a observar os vivos e os mortos, né? Ele observou o corpo humano de uma pessoa sem vida e as pessoas, o comportamento das pessoas. E ele percebeu essa semelhança em algumas pessoas, né? Todos nós somos exclusivos, somos diferentes, a gente sabe disso, e isso por causa da nossa personalidade. Essa é a sua parte que faz você único. Isso significa que entre todas as pessoas que existiram, existem e existirão neste planeta, nenhuma jamais será igual a você. E isso é incrível. Deus fez a gente para ser a gente, só a gente pode ser a gente, mas ninguém pode ser como você. E que massa isso, que incrível. Mas aí ele percebeu que mesmo tendo essa exclusividade, nós somos semelhantes a algumas pessoas em algumas características comportamentais. Então, ele foi vendo que cada grupo de pessoa tem a tendência de agir de determinada forma. E isso não precisa nem você estudar muito para perceber. Só é você observar seus amigos, você observar os seus parentes, você observar você. Você vai perceber que isso é verdade. E aí ele só trouxe essa denominação dos temperamentos para as pessoas. Só que a princípio ele achou, como ele estava estudando, né, a fisiologia humana, ele achou que os temperamentos variavam de acordo com os humores da pessoa. E os humores que ele fala, algumas substâncias que existem no nosso corpo. Então, por exemplo, ele achou que os sanguíneos, né, eram definidos pelo sangue. Os melancólicos pela bilis preta, os coléricos pela bilis amarela e os fleumáticos pela fleuma. Hoje nós não usamos o nome humores, nós usamos o nome hormônios e outras substâncias bioquímicas que interferem no nosso comportamento.
E o temperamento, ele é a parte mineral do nosso corpo, quer dizer, não muda, você nasce e morre com ele. Deus olha para você quando você vai ser formado lá e diz, esta pessoa vai ser uma sanguínea, esta pessoa vai ser uma melancólica, não tem nada a ver com quem você é filho, o temperamento do seu pai, da sua mãe, não tem nada a ver com eles. É seu exclusivo, Deus quis lhe dar esse temperamento e pronto. Então, para começar, não ache ruim, que ele escolheu esse para você. E qual a importância de a gente entender o nosso temperamento? A Bíblia nos fala de capa a capa que nós devemos ser moldados, transformados, aperfeiçoados. A gente vê isso do início ao fim da Bíblia, Deus transformando pessoas e usando processos para que elas sejam transformadas. Mas para que eu possa obedecer essa ordem bíblica de ser moldado. E olha, ser moldado não é uma coisa que eu vou ficar aqui parada e Deus vai me consertar. Ele trabalha comigo, né? Ele não faz tudo. Eu tenho que tomar as decisões, eu tenho que fazer as escolhas, eu tenho que dar os passos e Ele vai me guiando, me fortalecendo, me capacitando. Para que eu faça as escolhas, eu tenho que entender quem eu sou, para entender o que precisa ser mudado, para que eu possa fazer isso. E nisso entra a consciência, o conhecimento do temperamento, para você entender quem você é, saber quais são as suas fraquezas. Quando a gente não identifica, é difícil a gente saber onde tem que mexer para que seja consertado. Sempre que eu tenho um novo conhecimento, sempre que eu leio um livro que me faz crescer, sempre que eu aprendo alguma coisa, a primeira coisa que eu me lembro é de Deus. E eu sempre agradeço muito a Deus por isso. Porque não tem como eu saber tudo. Mas Deus levanta um Tales de Mileto, que não é nem cristão, mas parou para pensar em como as coisas surgiram. E começou a pensar sobre isso. E graças a Ele, hoje eu posso entender melhor quem eu sou. Então, Senhor, obrigada por isso. Porque o homem ficou parado lá pensando como as coisas aconteceram. Ou levanta um Hipócrates, ou levanta outros que foram trazendo esse conhecimento para cá, né, que começou lá na Grécia e chegou até aqui através de outras pessoas, foi para a Europa, depois veio para cá. E graças a Deus por isso, graças a Deus pelo autor de cada livro que me faz entender melhor as coisas, que me faz trazer para a prática coisas que às vezes são difíceis de entender de outra forma. Então, a gente tem que aprender a usar os recursos que Deus colocou à nossa disposição para o nosso bem. Tudo que existe de bom nesse mundo foi Deus que orientou, que guiou, que cutucou a pessoa, que inquietou, para que a pessoa despertasse e fosse lá atrás conhecer, aprender, desenvolver, para que hoje a gente possa viver como vive. E a gente tem que aprender, ao invés de ficar duvidando, questionando, agradecer. Caramba, é uma coisa para o nosso bem. Não está na Bíblia. Claro, nem tudo vai estar na Bíblia, minha gente. Senão não tinha quem lesse essa Bíblia. Se tudo que a gente for fazer na Bíblia tivesse que ter um nome aqui na Bíblia, estava difícil de alguém conseguir ler ela toda. Não está lá. Mas não contraria a Bíblia em nada. Né? Então, é importante a gente entender isso. E olha, eu falo isso porque assim, sempre que todas as pessoas que trabalham com pessoas, e eu sei que houve alguns questionamentos aqui sobre isso, e vocês não são os únicos, não sei quem questionou também, mas não são os únicos, em todo lugar que eu ensino. Sempre tem esses questionamentos, então já estou acostumada com isso. Mas uma coisa a gente precisa aprender, e uma coisa eu vou dizer a vocês. Todo mundo que trabalha com pessoas, com desenvolvimento de pessoas, com crescimento, né, com aperfeiçoamento de pessoas, se tem um público que é difícil ensinar e conduzir nessa área, é o evangélico. Por quê? Porque tem essa mentalidade. Ah, não está na Bíblia, então não é de Deus não. Ah, então é errado. Então, gente, agradeçamos a Deus pelas pessoas que, crentes ou não, são usadas por Ele para nos fazer aprender, nos fazer crescer. A gente retém o que é bom, o que não é bom a gente bota e joga fora. Pronto, a Bíblia diz isso. Amém? Amém. Está melhorando. Mas é sério, é importante a gente pensar sobre essas coisas. E sempre que algo vier trazer crescimento para você, agradeça a Deus, porque alguém pensou, estudou, investigou, pesquisou e entendeu como isso funciona e não fez isso sozinho. Deus orientou ali. E chegou até você esse conhecimento, para que a gente possa crescer, caminhar, como Ele quer que nós caminhemos. Então, eu vou redizer o que eu disse na outra vez. O temperamento, ele não define você, certo? Ele não te define. Nada define você. Nada.
O que define você duas coisas definem você: Deus, o que Deus decidiu fazer quando fez você, e as escolhas que você faz diante das coisas que acontecem. Por isso que eu sempre falo isso: uma pessoa que ela é dominada por suas vontades, por seus impulsos, por seus desejos, ela não é livre, ela é escrava. E ela não está sendo ela. Ela é escrava das suas vontades. Quando a gente entende quem a gente é, quando a gente entende os nossos valores, os nossos princípios, quando a gente entende aquilo em que a gente crê, qual é a nossa cosmovisão das coisas, e a gente faz escolhas baseadas nisso, mesmo que essas escolhas tenham que dizer não aos nossos impulsos e às nossas vontades, aí nós somos livres. Por isso que só um cristão, realmente cristão, entregue ao Senhor, é livre. Porque Deus nos livra da escravidão do eu. E a gente consegue fazer escolhas diante das coisas que acontecem, diante dos impulsos que nós temos. Aí eu estou sendo livre. Porque se eu não consigo me controlar, eu sou escravo da minha vontade. E Deus não quer isso para nós. Por isso é tão importante a gente se conhecer. É muito importante a gente se conhecer. Porque aí a gente sabe onde é que está o problema. E já vai direitinho nele. Não fica tentando acertar. E aí é desgastante esse processo de tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro. Você já vai direto lá. Você já sabe o que é, já vai direto lá. E conserta. E Deus nos ajuda nisso. Amém? Eita, Jesus, está piorando. Está piorando, mas vamos lá. Então, o temperamento, ele não define você. Tá certo? Ele te mostra quais são as suas tendências naturais. O que você é tendente a fazer. Normalmente, seria natural para você agir de determinada forma. Por isso que tem coisas que são tão fáceis para você fazer, tem coisas que são difíceis. Por isso que tem coisas com as quais você luta sempre, sabe? Aqueles erros que você sempre comete, aqueles pecados que você acaba sempre cometendo. E às vezes você diz, meu Deus, eu não entendo por quê. Mas porque são fraquezas da sua forma de ser. Isso não significa que a gente vai dizer, então essa é a minha fraqueza, então pronto, eu vou errar. Não, eu vou encontrar estratégias e com a ajuda do Senhor eu vou vencer isso. Mas consciente de que aquela é uma fraqueza que eu tenho. E para você conhecer também quais são as suas habilidades, as suas forças, para que você possa servir ao Senhor da melhor maneira possível. Porque Ele não colocou isso aí em você só para você ter e desfrutar dela, mas para que você use isso a serviço dEle, para o crescimento do reino dEle, para o crescimento das pessoas que estão à sua volta. Então, isso te dá uma consciência para que você tenha ações com um objetivo. Não saia fazendo as coisas por fazer, mas tenha sempre um objetivo, saiba sempre o que você deseja alcançar. E como eu disse também, vou repetir, nunca fique se comparando com as pessoas que estão à sua volta, porque isso é uma comparação que nem Deus faz. Se compare com você mesmo. Quem era você ontem? Quem está sendo você hoje? E quem será você amanhã? Quem você quer ser? O que você deseja alcançar? Porque aí a gente tem um caminho a percorrer. Se você não sabe, a velha frase que tem lá em Alice, no País das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve e acaba não chegando em lugar nenhum. Então, a gente tem que ter definido isso, né? Que pessoa eu quero ser? O que é que Deus quer que eu mude na minha vida? A Bíblia fala. E aí, isso é uma coisa que eu sempre falei. E sempre vou falar. Essa é a importância da gente conhecer a Bíblia. Porque ela é o nosso filtro. Tudo que vem, eu não sou proibida de aceitar as coisas boas que existem nessa terra, desde que elas passem por esse filtro. Então, se eu conheço a Bíblia, e aquilo que chega até mim não esbarra aqui, graças a Deus, porque existe isso e chegou até mim. Então, isso é indispensável, que a gente conheça. Conheça a palavra de Deus, porque ela vai me dizer o que é bom, o que não é, o que está certo, o que não é. E tudo que passa por ela, então, veio de Deus, que bom. Veio acrescentar a minha vida. Amém? Vamos falar dos melancólicos. Pois bem, eu falei da última vez que os temperamentos eles são formados por 4 características, quer dizer, 2 características, mas temos 4 características, né? 4 qualidades. E quando a gente junta essas qualidades, a gente forma os temperamentos.
Hoje eu não trouxe nada para vocês verem ali, porque geralmente se bota, a pessoa fica lendo, não presta atenção no que a pessoa está dizendo, e depois pergunta aquilo que eu já falei. Então, eu nunca trago detalhado quando eu vou falar sobre o temperamento. Então, você ouve e vai tentando se achar aí no temperamento de hoje. O temperamento que a gente vai falar hoje compartilha uma qualidade com os coléricos, que foi o que nós falamos da última vez. Coléricos são pessoas quentes e pessoas quentes e secas. E lembre que eu já falei que uma pessoa seca não é aquela pessoa que não tem emoção, que não sente nada e tal, nada a ver com isso. São pessoas que estruturam as coisas. E eu vou explicar de novo um pouquinho sobre isso, porque pode ter pessoas que não estiveram aqui da última vez. Então, os melancólicos, eles são secos e frios. Aí você pensa, pronto, aí deu ruim mesmo, porque o cabo é seco e frio, mas frieza também não tem nada a ver com esse negócio de, tipo, a pessoa morre no seu pé e você não liga. Não tem nada a ver com isso, tá certo? As duas coisas que a gente sempre tem que observar para entender como a gente funciona, para assim entender em qual temperamento a gente se encaixa. A forma como eu recebo as coisas que acontecem, se o que vem de fora entra em mim primeiro para eu poder pensar, analisar e dar uma resposta, ou se aquilo que chega em mim já devolvo na mesma hora. Se é aquela pessoa que já reage rapidinho, bateu, voltou, ouviu, responde, ficou triste, mostra. Então, tudo vai para fora, tudo mostra. Ou se tudo vai lá para dentro, você fica lá dentro, pensando, processando, analisando. Essa é a primeira coisa que você tem que observar. A segunda é como as coisas ficam registradas em você. Se aquilo que acontece fica lá guardado em você, para sempre, amém, ou se fica lá um tempo e depois passa. São as duas coisas que a gente precisa observar para que a gente consiga se achar aí nos temperamentos. Então, vamos lá. Falando novamente um pouco sobre a frieza. O que é uma pessoa fria, com frieza? É uma pessoa que tudo que acontece, ela precisa compreender. Primeira coisa, ela precisa entender para poder reagir ou agir diante de alguma coisa. Então, se você chega e briga com uma pessoa que tem frieza, ela não vai rebater, ela não vai responder, ela vai ficar calada, tentando entender o que foi, por que ela está fazendo isso, por que aconteceu isso, o que foi que eu fiz, será que eu fiz alguma coisa? Lá dentro ela fica quieta, mas lá dentro ela está processando tudo o que está acontecendo. E são pessoas que precisam de certezas também. Então, assim, ela não age sem ter uma noção do que vai acontecer depois que ela agir. Qual vai ser a consequência daquela atitude dela. Então, ela leva um tempo para reagir às coisas que acontecem, leva um tempo para fazer escolha, leva um tempo para resolver uma briga, uma discussão, tudo leva um tempo. Por quê? Porque precisa primeiro entender, primeiro vai lá para dentro, ela entende, analisa, processa, pensa em como vai responder e pensa na consequência dessa resposta. Às vezes isso passa 2, 3 dias, às vezes passa uma semana. É aquela pessoa que alguém vai lá e briga com a pessoa e fica calada. É quando chega em casa, com os 2 dias, ela começa a ficar com raiva, porque diz, eu podia ter dito isso, eu podia ter falado, eita, já estou achando os melancólicos rindo aqui, ó. Eu podia ter falado aquilo, mas ela precisou de um tempo para processar, para poder dar essa resposta. O quente não, o quente, meu filho, chegou, volta, rapidinho assim, ó. E volta bem assim, geralmente de uma força muito maior do que chega. Mas o frio não, ele tem essa necessidade de processar as coisas primeiro. Ele tem também uma forma mais ou menos definida. Então, quer dizer, as coisas chegam nele e ficam lá dentro de uma maneira... Tipo, a primeira impressão que chega nele fica definido lá dentro dele. Certo? Fica marcado lá dentro dele. É como, por exemplo, a água. Se eu pego a água e boto lá na caçambinha de gelo, que geralmente é meio quadradinha assim, né? A maioria. E aí você bota lá no congelador para ela esfriar. Ela vai tomar uma forma definida. E fica ali, daquele jeito. A não ser que você mude ela de lugar. Mas se ela permanecer fria, ela vai permanecer ali, daquele jeito. Não vai ter alteração. Certo? Então, as pessoas com frieza, elas são assim, elas dão forma àquilo que chega dentro delas e aquilo permanece daquela forma. E elas têm
necessidade sempre de um recolhimento. Então, por exemplo, é uma pessoa que quando está com muita gente, geralmente elas se descarregam, sabe? É como você que se cansa. Você fica, tipo, é como se fosse sugado. E para você recarregar, você precisa ficar só um pouco. Você precisa do seu tempo. Ninguém lhe incomodando, ninguém lhe aperreando, ninguém lhe estressando. Você é ali, quietinho. Aí você recarrega e você vai de novo para o povo, né? E vai nesse processo. Então, é uma coisa que a gente precisa muito aprender a respeitar. Porque, por exemplo, uma pessoa quente, ela recarrega ao contrário. Ela recarrega com gente. Quando ela está sozinha, ela parece que vai descarregando. Então, precisa ter gente perto. Ter movimento, ter ação. E quem é assim, geralmente não entende a pessoa que quer ficar sozinha. Acha que a pessoa está deprimida, que a pessoa não consegue fazer amigo. Não é, gente. A pessoa está bem, é normal. Porque ela precisa desse tempo para ela. A gente tem uma mania de olhar para o outro com o nosso olhar. E isso não funciona. Isso dá problema. E a gente não consegue estudar ou ajudar, nem consegue aprender também. Eu falei aqui, toda vez que eu quero dizer a semana passada, no encontro passado, que a gente precisa aprender a ter empatia, mas a empatia não como falam, de você se pôr no lugar do outro. Porque se eu me coloco no lugar do outro, sou eu vendo do meu jeito no lugar do outro. Não vai melhorar muita coisa. Eu preciso entender que o outro é o outro, ele é diferente de mim e está tudo certo. Porque ele tem direito de ser como ele. E que bom que ele é diferente. E o jeito dele vale tanto quanto o meu, a opinião dele vale tanto quanto a minha, a visão dele vale tanto quanto a minha. Não é melhor nem pior, é diferente e pronto. Tem coisa que a gente não entende, mas a gente aceita. Por exemplo, eu sou quente, então eu não entendo, eu sou quente e úmida. Eu não entendo uma pessoa que gosta de ficar enfurnado dentro de casa. Meu marido se deixar, meu marido é um tatu, entendeu? Se deixar, ele acorda. Se ele for passar um dia todo dentro de casa, e não tiver nem eu nem Sara é minha filha, eu falei dela semana passada, hoje eu trouxe ela. Se não tiver nenhuma das duas em casa, ele acorda, aí ele vai para a sala, ele liga a televisão. Se eu chegar em casa, isso de manhã, se eu chegar em casa tipo de noite, a casa ainda está toda escura, com tudo, porta, janela, tudo fechado, e ele lá. Eu dá um desespero, eu acordo, eu saio abrindo portas, janelas, saio abrindo tudo. E quando eu puder sair de casa, eu saio. Se disser, Deise, bora, eu não espero nem um ali, eu já estou na porta para ir, não sei nem para onde. Eu gosto de sair, Sara é do mesmo jeito. Ele não. Se deixar ali, meu filho, ele cria raiz no sofá e não sai dali nunca mais. Por quê? Porque é dele. Eu entendo não. Entendo não, que eu fico doidinha. Mas eu aceito, uai, é ele. Deixa eu sair quando eu quiser sair, precisar, então pode ficar, meu filho, vire planta, sem problema. Mas é questão da gente, nem sempre a gente tem que entender que nem sempre a gente consegue entender, né? A gente tem que aceitar, é o outro, caramba, deixa ele ser como ele é o jeito dele. Assim como eu quero que deixem eu ser como eu sou. Quando eu quero sair, eu não quero ninguém me reclamando, porque eu já vai sair de novo. Graças a Deus que eu vou sair de novo. Graças a Deus que eu vou falar com gente. Graças a Deus que eu vou ver gente. Porque para mim isso é importante. Então a gente precisa entender isso, certo? Então pessoas frias têm essa necessidade. Aí a secura. A secura, ela traz também rigidez. Ela traz uma dificuldade de flexibilidade, de adaptação. Então, por exemplo, esse microfone aqui, ele é seco, certo? Ele é seco. É um material que se eu forçar aqui, ele não vai curvar. Ele não vai mudar a forma. Se eu forçar muito, eu não vou conseguir, claro, né? Que eu não tenho força para isso. Mas, tipo, se botar uma máquina aqui e forçar muito, vai acontecer o quê? Vai quebrar. E do jeito que quebrar, ele vai ficar. Não vai mudar a forma. Não é tipo um gelo que muda, quebra, daqui a pouco derrete. Não. Ele, do jeito que quebrar, pá, quebrou, forçou, quebrou, mas permanece naquela forma que quebrou. A pessoa seca, ela é assim. Ela estrutura tudo que chega nela. Então, a primeira impressão é a que fica, a opinião dela é a opinião dela e ela não vai mudar, mas é difícil fazer mudar. Porque tudo que entra, estrutura. Tudo que entra já ganha uma forma e permanece daquele jeito. Então, são pessoas que não gostam de mudanças, não gostam
de surpresas, assim, de coisas inesperadas, não gostam de coisas que não são programadas. Elas têm a necessidade de programar as coisas, de saber, de previsibilidade, de saber o que vai acontecer. Para dar um passo, ela tem que ter muita segurança de que tudo vai dar certo. Então, são aquelas pessoas que, para tomar uma decisão, ela planeja. Às vezes, nem consegue fazer, porque ainda faltou aquela certezinha ali. E aí, fica no planejamento. E se não der certo isso? E se não der certo aquilo? E se não der certo? Vão muito no e se não der certo, porque quer ter certeza que deu certo. E quando planeja, faz, se não dá certo, misericórdia, é 2 anos sofrendo porque não deu certo. Para depois pensar em como eu faço de outro jeito. Porque assim, planejou tanto, pensou tanto em tudo, como assim não deu certo? Não tem como não ter dado certo. E aí aquilo é muito sofrido. E aí tem essa dificuldade tá bom, tá certo, não deu certo, o que é que eu faço? De passar por esse processo. E também são pessoas que acabam tendo muita dificuldade de perdoar. Elas acabam guardando muito rancor. Por quê? Porque a memória que elas têm não é só uma coisa de eu lembro. É uma memória afetiva. Então, quer dizer, você me faz uma raiva hoje, então eu fiquei indignada, frustrada, revoltada, ferida hoje. Se eu passo 3 meses sem te ver, daqui a 3 meses eu vejo você, eu não vou só lembrar, fulano fez isso comigo. Não, eu vou sentir novamente tudo que eu senti na hora que você fez aquilo. Então, você está revivendo constantemente a situação. Por isso é difícil perdoar. Porque quando é uma coisa que a gente só lembra, assim, mas não dói mais, então, deixa para lá. Né? Passou. Às vezes deixa para lá e você não convive mais com a pessoa, porque tem gente que realmente não dá, né, gente? Tem gente que não dá. É bom longe da gente. E tem gente não, que às vezes é uma situação boba, sei lá, às vezes a pessoa nem percebeu que lhe fez mal. Você deixa para lá e continua convivendo. Mas quem tem a secura, para ela, é muito difícil. Porque ela fica presa nesse ciclo de reviver a situação toda. Então, é complicado. É impossível? Não, não é. Porque se Deus diz que a gente tem que perdoar, então dá para fazer. Mas para uns é mais difícil do que para outros. Certo? E a gente tem que respeitar. Por isso que uma pessoa assim não entende uma pessoa que discute com alguém daqui a 5 minutos está lá conversando de novo. Acha que é falso. Não é, gente. É porque realmente não fica. Graças a Deus, na gente não fica. Eu sou uma pessoa com umidade. Então, tipo, eu brigo, se eu brigar com você... Hoje, gente, eu não vivo brigando mais não, graças a Deus. Mas já teve esse tempo. Então, se eu brigo com você e eu digo tudo que eu tenho para dizer, pronto. Saiu ali tudo, a raiva, a dor, o ressentimento, tudo. Daqui a 5 minutos a gente sai e toma um café sem problema nenhum. E não é falsidade, garanto. É porque não fica. Mas quem sente isso e revive toda hora, não entende. Como é que pode? A pessoa estava brigando nesse todo, já está ali junto. Não entende. É das coisas que a gente não entende, mas aceita. Porque o outro é assim. E se a briga for com você, que é seco, aí eu vou entender que você não vai querer sair comigo daqui a 5 minutos, porque você está com raiva e amanhã estará com raiva e depois de amanhã provavelmente estará com raiva ainda. E a gente tem que entender. Certo? Então, bora lá. Qual é o elemento que geralmente se usa para explicar o temperamento? Quando a gente usa um elemento da natureza, é como uma metáfora que a gente usa para explicar alguma coisa. É só porque facilita a compreensão. Então, qual é o elemento que geralmente representa os melancólicos? É o solo, é a terra. Então, por exemplo, se você colocar a terra num lugar, deixa eu chegar aqui e botar um punhado de terra aqui, do jeito que eu colocar, ele fica, não fica? Se ninguém mexer com ele, ele vai ficar lá. Independente do tanto da terra, mesmo que mexam, ele fica ali do mesmo jeito. Aí pronto, eu coloquei o punhado de terra, ele ficou. Se eu chegar lá e passar o dedo assim no meio da terra, vai ficar a marca? Mesmo quando eu tiro o dedo, continua a marca? Continua. Se eu quiser enfiar alguma coisa dentro da terra, aí vamos para o solo mesmo, porque o punhado é mais leve, mas a terra. É fácil de colocar alguma coisa dentro e empurrar dentro? É fácil? Não precisa de força nenhuma? Tem que ter uma forcinha. Né? Tem que ter uma forcinha. Você força um pouquinho, ele vai entrando, vai entrando. Quando entra lá fundo, é fácil tirar? Tem que botar uma forcinha, porque ela retém. Não é isso? Ela retém. Então, ó, é difícil de acessar, só que o que entra é difícil de sair, porque retém, segura. Tem forma definida.
Não é de se mover só. A terra não fica se movendo sozinha, né? Ela é paradinha ali. E outra coisa, mesmo quando eu tiro, pronto, se eu enfio aqui uma madeira na terra, quando eu tiro, a marca fica lá. Ela não vai sumir, ela não vai apagar, ela vai permanecer do mesmo jeito. Então, essas são as características de uma pessoa melancólica. Aí você diz, é ruim ser melancólico. Não existe isso de é ruim ter temperamento nenhum. Todo temperamento é bom. Todo temperamento foi feito, pensado, planejado por Deus. As deficiências que existem por causa do pecado. Deus não tem nada a ver com isso. Mas todo temperamento é importante para o bom andamento das coisas. Porque Deus fez a gente para a gente se encaixar. Eu gosto muito de usar a engrenagem como exemplo. Né? As rodinhas lá da engrenagem. Quando uma máquina é grande, tem vários tamanhos. E elas não são exatamente iguais. Elas têm um formato, geralmente são redondas. E nós somos o quê? Pessoas. Temos um formato. Mas elas variam no tamanho. Elas variam em alguns detalhes dentro delas. E para que haja encaixe, existe a saliência e existe o lugarzinho que tem o espaço lá faltando. E se botar a parte saliente com a outra, não vai encaixar, não vai ter movimento. Tem que ter o ajuste, o que falta em uma, preenche, o que sobra em uma, preenche o espaço da outra. E quando junta, o movimento acontece. E a gente é exatamente assim. Não podemos ser iguais, porque precisamos avançar. Mas só há o avanço quando eu consigo enxergar valor em quem é você, e você consegue enxergar valor em quem sou eu. E ao invés de a gente ficar tentando fazer o outro ser igual a gente aprender com o outro o que é força para ele, e o que é força para mim eu ensinar para o outro. Aí é quando a gente e reconhecer que eu não sou capaz de fazer tudo. Eu preciso do outro. E aí a coisa anda. A coisa funciona. Quando a gente aprender a apreciar as diferenças, ao invés de ficar disputando, brigando, ou tentando obrigar o outro a ser igual a gente, menino, o negócio anda que é uma beleza. É uma maravilha. E a gente precisa aprender isso. Então, bora lá. E outra coisa importante, o solo, você olha assim para ele, mesmo um solo que não tenha nada, o solo produz, né? Tem plantas, árvores frutíferas, flores, coisas maravilhosas o solo traz para a gente. Mesmo um solo que não tenha nada, lá dentro é onde existem os maiores tesouros. Não é fácil de você acessar. Tem água, tem metais preciosos, pedras preciosas. Não é fácil de você acessar. Mas se você tiver paciência, a ferramenta certa, você consegue extrair tesouros incríveis do solo. Mas para isso você precisa entender como o solo funciona. Então, bora lá. Quais são as principais características dos melancólicos? Primeiro, são pessoas extremamente organizadas, disciplinadas, gostam de planejamento. Sabe aquela pessoa que gosta de quadro de rotina do dia, agenda, gosta e usa, né? Porque eu sou uma pessoa que gosto, começa a usar e na metade da minha agenda eu só uso até mais, geralmente junho, no máximo, fim do ano a bichinha fica lá, com um monte de coisa escrita fora de data, porque não tem jeito, é incrível. Eu tenho que usar, porque eu faço atendimentos, então eu tenho que botar lá. Vai que eu esqueço o atendimento, misericórdia, a pessoa fica me esperando. Preciso usar. Mas, assim, essa de atendimentos eu uso, mas a minha pessoal, assim, de coisas para fazer, minha gente, é um caso seríssimo. Eu amo comprar, acho lindo, maravilhoso, escolho lá, mas a bichinha nunca funciona o ano todo, não tem jeito. Mas o melancólico, ele usa até o fim, certinho, bonitinho lá. A agenda dele é quadro para isso, quadro para aquilo, horário para tudo. É aquela pessoa toda regradinha. Geralmente, ela é toda regrada. Por quê? Porque ela precisa de previsibilidade. Saber o que vai acontecer para ter segurança de agir. Certo? São pessoas que se doam muito. E elas se doam mesmo. Elas fazem o possível pelo outro. Gostam de fazer. São extremamente competentes. Porque elas não aceitam nada feito de qualquer jeito. Tudo tem que ter excelência. Elas têm uma questão que isso não... Gente, isso não é qualidade. Não é.
o perfeccionismo não é qualidade. Por quê? Porque excelência é uma coisa, buscar excelência é uma coisa. É importante, é necessário e eles têm. Mas o perfeccionismo é aquilo que você engancha, porque nunca está bom. Nunca está bom. Você não sai do lugar. E não existe nada que esteja totalmente perfeito, só Deus. Fora Deus não existe. Então, não adianta você ficar enganchado num negócio que você não vai chegar onde você está imaginando que chegue. E isso traz uma carga muito pesada para o melancólico. Essa necessidade de tudo extremamente perfeito. Então, eles têm essa dificuldade de fazer as coisas andarem por conta disso. Porque eles analisam demais e querem demais que tudo saia ali planejadinho. Uma necessidade de controle da situação. E controle é totalmente ilusório. A gente não tem controle de quase nada nessa vida. Eu tenho controle da minha ação, da minha escolha, mas eu não tenho controle, por exemplo, sobre o meu coração. Eu posso fazer um plano para o dia todo e meu coração resolver parar no meio do dia. Pronto, acabou. Se eu faço o quê? Não tenho o que fazer. Se tiver alguém para socorrer perto, ok. E der certo, graças a Deus. Se não, já era. Então, o controle é ilusório. E também se preocupa muito com o amanhã. Como vai ser? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Amanhã não existe. Amanhã é um pensamento. Só está na sua cabeça. Por quê? Deise, mas existe amanhã, a gente vai acordar e vai ser um dia, mas vai ser hoje. Já pensou nisso? Quando você acordar amanhã, não é amanhã, é hoje. Então a única coisa que existe é hoje. O passado existiu e você vai nele para lembrar. Ou quando você tem saudade, ou para tomar lição. Né? Eu agi desse jeito, não deu certo. Alguém agiu desse jeito, não deu certo. Ou deu certo, que bom, vou fazer desse jeito e tal. Mas não existe mais. Aí, às vezes, a gente fica enganchado no passado. E o melancólico tem essa tendência. Porque guarda tudo. Então, fica enganchado no passado e fica enganchado no futuro. Aí, o único lugar onde você pode agir para mudar as coisas, você não age, que é o hoje, agora. Por quê? Porque ainda falta isso, ainda falta aquilo. E porque pode não dar certo, eu ainda tenho que pensar naquilo. Tem não, filho. A gente tem que ter uma organização? Tem. Claro, é necessário. A gente não dá para sair fazendo as coisas assim, né? Aquele negócio, bota o pé que Deus bota o chão. Não é bem assim, minha gente, né? A gente tem que saber que eu vou botar o pé aqui que Deus bota o chão, eu vou cair de cara no chão. Não é assim que funciona. E Deus quer que a gente se organize. Ele não quer que as coisas sejam feitas assim, a toque de caixa. Mas a gente não pode ficar esperando todas as garantias de todas as coisas sempre. Porque aí você não vai sair do lugar. Você vai ficar enganchado. São pessoas detalhistas, analíticos, valorizam altos ideais. E são pessoas que têm uma paciência. Por exemplo, se você tem um plano, você é um melancólico, você tem um plano para daqui a 10 anos, você define o passo a passo, você vai cumprindo cada passo, tranquilamente, pacientemente, olhando lá no final que você quer conseguir daqui a 10 anos. Pessoas que não têm a secura, por exemplo, enlouquecem com isso. Vixe, esse negócio de esperar 10 anos para ter o resultado. Não, meu filho, trabalhar para esperar 10 anos para ter a resposta, não dá para mim não. Quer ver logo o resultado, assim. Por isso que pessoas que não têm secura, elas precisam dividir grandes projetos em pequenos projetos para se alimentar de pequenas vitórias e ir lá, chegar no fim. O melancólico não tem essa necessidade. Ele fica, não, mas daqui a 10 anos eu vou estar com isso aqui na minha mão. E ele vai fazendo calmamente, tranquilamente. O que precisa ser feito. Outra coisa, tem uma capacidade enorme de concentração, porque tanto a secura quanto a frieza dá essa capacidade para ele. Então é aquela pessoa que tem foco, por isso consegue, num plano de 10 anos, seguir lá bonitinho. É aquela pessoa que sabe o que tem que fazer e faz. Ela não fica esperando ter vontade, ela decide, eu tenho que fazer isso para chegar onde eu quero. Pronto, eu vou lá e faço. São pessoas com foco. E por isso também, por esse foco e essa concentração, elas se agoniam, se angustiam muito com aquilo que atrapalha o foco delas. Aquilo que distrai. Isso é angustiante para elas. Porque elas precisam desse momento delas para fazer o que elas precisam fazer. De silêncio, de calma, de pouca gente. Melancólicos são os que mais gostam de ficar sozinhos, assim, fazendo suas coisas. Porque eles têm essa necessidade de ficar focados naquilo que eles estão fazendo.
eles têm... deixa eu ver aqui. É porque eu vou falando, passando aqui em cima dos outros que eu tenho que falar. Eu tenho que olhar aqui para não repetir o que eu já falei. São pessoas que são assim, têm um drama na vida, sabe? São um pouco dramáticas. Estou vendo um bocado de jeito aqui já. Ó. Mas é um drama interno. Sabe? É aquele drama interno. Não é aquela pessoa que faz o drama para todo mundo ver, estardalhaço, tal. É aquele drama interno dela. Né? Dentro dela ali, minha filha, só Deus sabe como é que fica. Mas está lá dentro, guardadinho. Elas não se expõem muito. Não são pessoas que gostam de se expor, de falar da vida. É aquela pessoa que chega num lugar e fica lá, quieta no canto dela. E mesmo que você fique puxando, é difícil você tirar as coisas dali. Porque ela gosta de ficar quieta no canto dela. Né? Não precisa sem ter essa necessidade de ficar falando das coisas. Ela fala, mesmo que ela saiba o que fazer ou como fazer e tal, ela fala se ela for solicitada. Mas se não, ela fica ali. Todo mundo desesperado para resolver, ela sabe, mas fica ali, só olhando. Ninguém me perguntou nada, eu vou falar para quê? Né? Diferente do colérico que a gente viu da última vez, que ele já chega falando, já chega mandando, resolvendo a vida de todo mundo, e ai de quem não concordar com ele. Geralmente eles são assim. Então, bora lá. São pessoas também que têm essa dificuldade de adaptação e mudança. Por quê? Porque ele já está acostumado a agir daquela forma, naquele lugar. Quando vai para outra, ele pensa, vixe, vai ser tudo diferente. E como vai ser? Então, não gosta muito disso. E são aquelas pessoas, por exemplo, que vai mudar de casa, aí sofre, porque, meu Deus, eu morei nesse quarto. Nesse quarto eu chorei a primeira vez. Naquele cantinho ali, eu esbarrei meu dedo e assim vai. E aí fica morrendo, porque vai mudar de casa, vai mudar de sala, vai mudar de escola, vai mudar de professor. Toda mudança tem esse processo. Por quê? A memória afetiva. Tudo tem uma carga emocional grande. Então, eles ficam sofrendo com as mudanças, geralmente. Outra coisa sim, aí essa questão de mudança ou de falta de previsibilidade gera uma ansiedade muito grande para os melancólicos. Né? Por essa falta de certeza. São pessoas que precisam muito de certezas. E as mudanças não trazem essa certeza. Então, eles acabam tendo muita ansiedade com relação a isso. Como vai ser, o que vai acontecer. Como eu vou lidar com isso, como eu vou me sentir. E assim vai. Quando acontece algo ruim com elas, elas não conseguem colocar isso para fora rápido. Exteriorizar rápido, falar rápido. Então, às vezes a gente fica tentando arrancar o que foi que aconteceu. A pessoa ela ainda está tentando entender o que foi que aconteceu para poder botar para fora o que aconteceu. Então, elas precisam desse tempo. Às vezes a gente fica lá, né, em cima, não dá o tempo para a pessoa processar. Ela precisa desse tempo, senão ela não consegue dar essa resposta. É uma necessidade. São mais quietas, caladas, introspectivas. Gente, ó, timidez não tem nada a ver com temperamento, tá? Timidez é da personalidade. Então, não é uma pessoa tímida. É uma pessoa introspectiva. É uma pessoa que ela fica no canto dela. Ela não está com vergonha de falar. Ela só não sente necessidade. Ela não gosta, são pessoas que geralmente não gostam muito de estar se expondo, né? Então, não gostam muito de estar em público. Tem uma dificuldade, não é que não fazem. Mas, para fazer, elas lutam com elas mesmas. Depois vai se adaptando, se acostumando. Mas é uma luta com ela mesma, porque não gosta dessa exposição. Não tem necessidade. Para elas, não tem necessidade disso. Tá? Nem falar de si mesmas, ficar se abrindo para as pessoas e tal. Não, elas não sentem essa necessidade. Isso gera até uma insegurança. Né? Todo mundo sabe da minha vida, como assim? Não tem para que isso. O movimento delas é mais interno, eu já falei. Agora, lá dentro, pronto, às vezes ela está quieta aqui, parada. Assim. Você acha que não está acontecendo nada, mas lá dentro, só Deus sabe que está. Mas é tudo dentro. Tudo guardadinho lá dentro, para ela. Até que ela consiga processar, ela que eu digo é a pessoa, consiga processar para colocar isso para fora. Depois de ter pensado, analisado o que vão pensar, o que vão dizer, o que vai acontecer, depois de ela colocar isso para fora. Certo? Não, elas são pessoas mais fechadas e elas não gostam que você haja com impacto sobre elas. Né? Que você tenha atitudes que tragam esse impacto sobre elas. Por isso que elas não gostam de se abrir. Elas ficam mais fechadas dentro delas. Outra coisa são pessoas que gostam de instruções claras e objetivas.
Tudo muito claro. Diga exatamente o que você deseja. Elas são muito literais. Então, diga exatamente o que você quer. Em detalhes, porque elas são de detalhes. São realistas e muito assertivas. Por quê? Porque elas analisam muito as coisas. Então, quando elas dão uma opinião, quando elas fazem uma coisa, elas vão exatamente no que precisa ser feito. São assertivas naquilo que elas fazem. Ela nunca faz alguma coisa no achômetro, sabe? Eu acho que não. Eu tenho que ter certeza para agir. Aí, outra coisa, tem uma tendência ao pessimismo. Por quê? Porque elas analisam demais. Então, elas veem tudo que pode dar errado. E aquilo que pra gente é assim, é uma possibilidade, pode ser que dê errado, para elas é tipo, certeza que vai dar errado, entendeu? Porque é muito menino, vocês não estão vendo não, isso aqui, vai acontecer isso. E ela já sofre por isso, às vezes deixa de agir por isso. Por causa dessa tendência de achar que tudo vai dar errado. E você olha em volta, o mundo, a gente vê, é um desastre atrás do outro. Então, traz essa carga, esse peso sobre elas. São pessoas que muitas vezes nem riem muito. São muito fechadas, até para isso. E é uma coisa, inclusive as pessoas que trabalham com pessoas, né, dizem, você precisa aprender a rir. Então, tipo, bota uma caneta na boca e fica assim, você se obrigar a rir, a aprender a rir. Porque elas têm essa tendência de serem pessoas mais carrancudas mesmo. Por isso, por causa desse peso que a vida traz sobre elas. A vida acaba sendo um pouco mais pesada para elas, por causa dessa maneira, dessa visão que elas têm. Que o que é negativo parece que é muito maior. Por causa dessa certeza de que pode dar errado e tipo, vai dar errado. Outra coisa, são crianças que quando crianças, né, não costumam dar trabalho, não costumam desobedecer. Por quê? Porque tem uma regra e ela cumpre regra. Então ela vai lá e faz. Isso não significa que ela está fazendo convencida do que está bom e que está certo. Às vezes está revoltado. Mas tem a regra, eu tenho que fazer. Né? E aí eles vão e fazem. Então, geralmente são aquelas crianças quietas, comportadas, que fazem tudo o que tem que ser feito. Mas a gente tem que ter cuidado com o que está lá no coração. Se realmente há esse entendimento, essa compreensão de por que estão fazendo, por que estão agindo daquela maneira. Já quando chega na adolescência, se elas se sentem incompreendidas, elas se fecham totalmente. E aí é difícil acessar. Porque a adolescência já é um momento, uma fase difícil para qualquer pessoa. Não é? E se a gente não busca entender e tratar de uma forma natural as coisas que acontecem, aí elas se sentem muito inseguras. E elas se preocupam muito com como você pensa, o que você pensa com o que elas dizem, com o que elas fazem. Elas se preocupam muito com isso, com que imagem você tem delas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a reação. Quem é mãe, quem é pai, por exemplo, quando o filho vem e conta alguma coisa, pode ser a coisa mais absurda do mundo. Se você morrer, morra dentro. Fora, você fica com aquela cara. E foi, meu filho? E foi. Por quê? Porque senão nunca mais ele vem contar para você. Dependendo da sua reação, né? Às vezes a gente vai, como é que você pode fazer isso? Pronto, nunca mais ele vai me contar para você. E aí, complica. Né? Porque você não fica sabendo, não tem como ajudar. Daqui que você fica sabendo, o estrago já está feito. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Se você for morrer, morra por dentro. Morra lá dentro. Depois você sai, vai para o canto, grita, chora, faz o que for preciso. Mas ali na frente, é assim, ó, cara de pesagem. Para a pessoa ter segurança de voltar para você. Então, bora lá. Escola, geralmente, é um lugar tipo feito para melancólicos. Por quê? Porque tem as regras, tem a norma, tem horário para tudo. Fica lá quietinho, sentadinho, o professor explicando. Estresse dá, o professor está explicando e os outros conversando, aí ele enlouquece. Quer fazer uma prova e fica a gente fazendo zoada, chamando a atenção, atrapalha. Pronto, enlouquece também. Essa parte eles não gostam. Mas eles não sofrem muito com o formato, a forma que a escola funciona, a faculdade. A faculdade já dá mais uma aflição, porque tem muita liberdade. Então, às vezes, os outros invadem o espaço deles e eles não gostam muito disso. Mas é um lugar em que eles se dão muito bem, geralmente. Né? São aqueles alunos bem-sucedidos, que tiram as melhores notas, porque eles gostam, eles se dedicam, eles se esforçam para aquilo. É natural para eles fazer aquilo. Certo? Não são competitivos, não gostam muito desse negócio de competição. E
eles já se cobram muito naturalmente. Quais são as dificuldades que os melancólicos têm? Deixa eu olhar aqui as dificuldades, estamos indo até bem. As dificuldades que os melancólicos têm. Vamos lá. Primeira coisa, tem tendência a serem pessoas vingativas. Por quê? Elas guardam esse ressentimento. E elas têm paciência de planejar a vingança. Se precisar 2, 3, 4, 5 anos, elas planejam calmamente até chegar lá. Por quê? Porque elas não precisam do resultado agora, desde que aconteça como elas querem. Então, é uma tendência, não estou dizendo que todo melancólico é assim, mas tem essa tendência. E aí, vamos para a Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Efésios 4, 26. Não é nem falando sobre a vingança em si, eu creio. Alguém abra, por favor, Efésios 4, 26. Colabore. Agora vocês vão ter que falar, querendo ou não. Pode ler, quem achar, tá? Quatro, 26. Ah, meu Deus, espero que eu tenha botado certo. Espera aí, deixa eu olhar. Ah, é isso mesmo. Exatamente. Então, assim, não é errado você ter raiva. É natural. A raiva é uma emoção que está aí dentro de você. E que vai vir mesmo em uma defesa do seu cérebro. Né? É uma forma do seu cérebro defender você. Mas alimentar a raiva é pecado. E o perdão, ele não tem a ver... A nossa dificuldade de perdoar é o quê? Porque a gente pensa na pessoa que fez o mal para a gente. Então, como assim? Ele me feriu e não vai acontecer nada com ele, eu só vou lá e dar o perdão para ele? Não, ele tem que pagar, ele tem que sentir o que eu estou sentindo, ele tem que sofrer. Mas quem fica sofrendo nisso é você. Porque às vezes a pessoa que fez nem sabe o que fez. Para começar, às vezes é uma coisa tipo, para mim é bobagem, mas para você não é. Aí você ficou aí ferido, está morrendo, eu nem sei que você está morrendo. E você está me carregando de graça na sua vida. Eu estou morando de graça, sem pagar aluguel na sua mente, aí no seu coração. Ou também, às vezes a pessoa fez, mas se ela fez porque quis fazer, ela não se incomoda. Não se incomoda que você está sofrendo. Então, de todo jeito, é você que está sofrendo. Você que está carregando isso. Então, o perdão, ele não tem a ver com você, com ela. Quer dizer, com a pessoa que agiu. Tem a ver com você e com Deus. É com você e Deus. Você não tem que estar carregando dentro de você quem está lhe fazendo mal. E Deus não esperou eu pagar por nada para me perdoar. E isso foi uma coisa... Olha, eu sou uma pessoa que eu não guardo ressentimento. Não guardo raiva, graças a Deus. Não guardo. Mas tinha uma pessoa na vida que eu tinha raiva durante muito tempo. Que eu tive ódio durante muito tempo. Foi meu pai. Durante muitos anos. Meu pai, quem não conhece, algumas pessoas devem conhecer. Eu sou filho do pastor Jadiel. Ele faleceu faz dois anos. Foi. Ele morreu, faleceu com Covid. E eu tive muita raiva dele durante muitos anos. E eu sempre pensava assim, que a gente teve uma relação muito difícil na infância e na adolescência. Inclusive, ele vinha muito para cá. A primeira vez que eu vim em Campinas, inclusive de novo, eu fiquei hospedada aqui, na casa do pastor Samuel. Ele morava aqui, do lado da igreja, e eu fiquei hospedada aqui na casa dele. A nossa família ficou hospedada aqui na casa dele. Ele vinha muito para aqui, para a Central. E durante muitos anos, eu não conseguia perdoar. Por quê? Porque eu pensava, como assim? Tudo que ele fez comigo eu vou deixar assim de graça? Não. Ele tem que pagar pelo que ele fez. E aí um dia, Deus é massa. Um dia eu estava estudando, eu já tinha uns 20 e tantos anos, eu já era casada, eu casei com 26, então já tinha mais de 26 anos, não lembro exatamente o tempo. E eu estava estudando para ministrar uma palavra sobre graça, num acampamento que a gente ia fazer no carnaval. A gente fazia acampamento no day camp todo o carnaval, lá na igreja. E eu estava estudando para a ministração, né? Estudando sobre a graça. E Deus me mostrou duas coisas assim muito claramente. Primeiro, eu não vou contar tudo, porque senão demoro, mas primeiro ele mostrou uma história de uma pessoa que doou tudo que ela tinha recebido para agradecer
em gratidão a uma cidade que tinha recebido ela muito bem. E aí, no fim da história, falava isso. Graça é isso, custa tudo para quem dá e nada para quem recebe. Que foi o que Deus fez com a gente, comigo. E nesse livro, mais para frente um pouquinho, tinha uma história de uma Daisy que tinha raiva do pai e que gente, eu quase estava no livro. Eu disse, tá bom, Senhor, já entendi. Mais didático do que isso, não tem como. E foi tão engraçado, porque primeiro naquele dia eu morri de vergonha de Deus. Morri. Porque ele me disse exatamente isso, eu não te cobrei nada para te perdoar. Não esperei tu pagar por nada. Só fui lá e perdoei. E para que tu está exigindo? E ele é perfeito, eu não. E por que eu estou exigindo isso para perdoar? Né? E naquele dia, assim, eu entendi e foi automático. Mas, assim, é como se saísse toneladas de dentro de você. Foi assim, naquele dia foi automático. Perdoei na hora. Nunca mais tive raiva dele, de jeito nenhum. Depois teve todo um processo que ele passou, né? Separou de minha mãe e tal. Não tive raiva dele em nada durante esse processo. Um pingo de raiva eu não tive. E eu fiquei dizendo, cara, Deus é incrível mesmo. E como é bom a gente obedecer, né? E perdoar. Porque ele não sofria, eu sofria. Eu estava num lugar, ele chegava, pronto. Para mim tinha acabado a festa, acabado tudo, eu só queria ir embora. E ele continuava lá, do jeito dele, vivendo a vida dele, sem estar nem aí. E depois não, depois a gente conviveu bem, a gente não convivia muito mais, porque ele morava em outra cidade, morava lá em Garanhuns, voltou para a cidade que a gente morava antes de morar aqui. Mas, graças a Deus, desse dia para frente, a gente conviveu em paz. Ele vinha na minha casa sem problema nenhum. Ainda conseguiu conviver com Sara um período, que ele morreu. Depois que ele se mudou para lá, ele vinha menos, né? Mas quando ela era menorzinha, que ele morava aqui, então conseguiu ainda desfrutar da neta e tal. Então, graças a Deus, resolveu. Mas foi um processo, foram anos carregando isso, alimentando, guardando. E olha que eu nem sou uma pessoa que guardo. Ele foi o único que teve o privilégio às avessas de ficar guardado dessa forma. Então, Deus me ensinou a fazer isso. Para um melancólico, talvez não funcione assim, como foi para mim. Mas, quando a gente decide, a gente consegue fazer. Porque é uma escolha. É não alimentar. O problema é que a gente alimenta. E a Bíblia diz, você irá, não tem problema. Mas alimentar, se pôr o sol sobre a sua ira é o quê? Ficar alimentando amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Aí é errado. E é mal para você, faz mal para você. Tem tendência a ser pessimista, como eu disse. Ouvem, veem a maldade que há em sua volta e parece que só isso existe, né? Tudo é muito ruim. Pensam muito no que pode acontecer e sempre levam tudo para o lado negativo e tem o desastre como certo. Vai ter certeza que vai dar errado esse negócio. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Alguém lá abra em 2 Coríntios 5:7. E outra pessoa em Filipenses 4, 2 Coríntios 5:7. Porque o Filipenses vai ser da próxima. Alguém leia, por favor. Exatamente. A gente não vive pelo que a gente vê. A gente vive pela fé que a gente tem em Deus, que é aquele que cuida de todas as coisas. Então, se para mim eu vejo demais um mal e parece que tudo vai dar errado, eu não tenho que confiar no que meu olho está vendo, no que a minha cabeça está dizendo. Eu tenho que confiar em Deus, que tem o controle de todas as coisas. E que fez tantas coisas boas que muitas vezes eu não consigo enxergar. Então, sempre que eu pensar, aí vai a dica para o melancólico, sempre que eu pensar numa coisa que pode dar errado, pense em 3 que são boas e estão dando certo. Que você responde para você mesmo. Não pense não, anote. Esse negócio só na cabeça não funciona. Anota ali. Diz para você que você está errado. Não é assim. E tem alguém que cuida da gente, que toma conta da gente, que conduz as coisas. Outra coisa, se tornam pessoas ansiosas por conta disso. Né? Por conta desse medo de dar errado, desse medo de não funcionar como eu esperava. Isso traz uma ansiedade. O que é que Filipenses 4 fala? O 4 e depois o 6:8. Eita, eu botei Filipenses 4 e não disse 4 o quê, né? Deixa eu olhar aqui.
Só um minutinho que eu acho. Ai, Jesus, espera aí. É porque, ó, é coisa de úmido. Um negócio às vezes está na cabeça, a gente achou que escreveu e não escreveu, entendeu? Aí, depois... Mas graças a Deus é marcado aqui. Filipenses 4. 4:4. Alegrem-se. Então, esse é falando do primeiro ainda, que é a tendência a ser pessimista. Traga a alegria para a sua vida. E ela não depende do que acontece à sua volta. Porque ela tem que estar em Deus, em quem Ele é, no que Ele faz. Aí vamos para Filipenses 6:8. 6:8. Não, eita Jesus, não foi. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se é. Deve ser. Vamos ver. Não, porque Colossenses também não tem. Mas eu digo o texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, pronto, então versículo 6-8. Então alguém leia aí o 6-8, porque 6 e 8. E 8. Versículo. Mas foi eu que embananei aqui, diga. É disso que nós temos que nos alimentar. E não do que é pesado, do que é negativo, não do pessimismo, daquilo que pode dar errado. Temos que nos alimentar daquilo que é bom. E sempre ter essa consciência do que eu estou fazendo hoje. Por exemplo, quando eu me angustio, porque a ansiedade vem do quê? Do que vai ser amanhã, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Como eu disse, amanhã não existe. Existe o hoje. Então, o que é que eu quero? Tal coisa. Eu estou fazendo hoje o que eu preciso fazer para ter isso? Estou. Então, ok. Vamos viver cada dia de uma vez. Cada dia de uma vez. Não tem como eu saber o que vai acontecer amanhã, porque eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. E essa é uma consciência que me ajudou muito nessas coisas. A nossa vida, eu só tenho certeza que eu estou viva aqui agora. Eu não posso garantir a você que daqui a 2 minutos eu vou estar viva aqui. Posso? Alguém aqui pode? Não. Alguém aqui pode garantir que chega vivo em casa? Não. A gente espera. Espero que todos cheguem, em nome de Jesus, amém. Mas você pode garantir? Não. Quantas pessoas saíram de manhã e não voltarão hoje? Inúmeras. Porque a vida é assim. A gente só pode agir, se mover, fazer agora. Então, sempre que seu coração se encher de ansiedade por conta do amanhã, volte para o hoje. O que é que eu estou fazendo para chegar onde eu quero? Estou fazendo o que eu tenho que fazer? Está tudo certo. Amanhã, o ditado, amanhã a Deus pertence. Não é a mim, nem a você. Então, vamos viver 1 minuto de cada vez, porque só o relógio, ele anda 1 minuto de cada vez. Tudo que acontece na vida é 1 minuto de cada vez. Uma caminhada, uma maratona, é 1 passo de cada vez. Não tem como não ser assim. Tendem a estagnar diante da possibilidade de dar errado, a parar, por causa do medo. Pode ser que não dê certo, então não faço. E isso é terrível, minha gente. Principalmente para o cristão. Porque às vezes Deus pede umas coisas meio doidas da gente. E a gente fica dizendo, meu Deus, não vai dar certo, não vai funcionar. E deixa de fazer as coisas. Mas caramba, se é Deus que está mandando, Ele vai dar conta do que tem que acontecer para que se realize. E você faz a sua parte. Não é Ele que está mandando. 2 Timóteo 1:7.
Exatamente. Deus não nos fez covardes. Quando Gideão foi regimentar lá o exército, primeira coisa que Deus disse foi o quê? Gente, vocês conhecem a história de Gideão, né? Por favor. Pelo amor de Deus. Qual foi a primeira coisa que Deus disse para Gideão, quando ele formou o exército lá, que tinha um monte de gente? Bora para fora, assim, para eu ouvir. Não leio mente, tá, gente? Não consigo. Ainda não cheguei nesse patamar. E aí? O que foi? Meu Deus do céu, minha gente, vocês não vêm para a escola dominical quando era criança, não, era? O que foi que Deus disse a Gideão? Primeira coisa quando juntou lá o exército. Estamos precisando contar as historinhas da Bíblia aqui para esse povo. E tu, sabe? Pois é, está precisando ler as histórias da Bíblia. Primeira coisa que Deus disse, diga aos covardes, para casa. Vão para casa. Deus não fez a gente para ser medroso. Ele fez a gente para agir. Agora, Deus respeita cada pessoa. Eu acho isso muito incrível. Muito incrível. Moisés, por exemplo. Deus mandou Moisés para uma peleitada daquelas. Moisés disse, mas Deus, eu não sou bom de falar. Deus disse, não tem problema não. Manda alguém para falar para você. Olha só, Deus não disse, você vai ter que aprender. Se vire. Quero nem saber. Não, Deus respeitou o jeito dele. Eu mando alguém para falar, meu filho. Você diga o que é para dizer, ele vai e manda o recado. Pronto, resolveu o problema. Se Deus te fez como você é, Ele respeita a tua forma de ser. Ele não atropela o que Ele fez, porque foi Ele que fez. E tudo que Deus faz é? Bom. Então Ele respeita a nossa maneira de ser. Ele molda para a gente ser aperfeiçoado, mas Ele respeita a sua forma de ser. Estou já acabando, tá? 2 minutinhos. Tendem a ser antissociais por terem dificuldade de se expor. Então, assim, eles não ficam muito com muita gente porque eles não gostam de ficar se expondo. E tem essa necessidade de recarregar, como eu falei também. Tendem a ser invejosos, a cobiçar o que é do outro. Sempre acham que a vida do outro é melhor do que a deles. E querem reter as coisas para si. Por quê? Porque eles querem ter certeza que vai funcionar, que vão ter. Que não vai faltar. Então, tem essa tendência de reter as coisas para si. E muitas vezes, querem ter a qualidade do outro. Eu quero ser como fulano. E esse querer ter, muitas vezes, é no sentido de invejar a qualidade do outro. Porque eu tinha que ser como ele. E isso não é bom. Porque quando você quer ser como o outro, você está dizendo a Deus que Deus não fez um bom trabalho em você. É dizer, Deus, o Senhor errou aqui no negócio. Não era para ser assim não, era para ser daquele jeito ali. Agora imagina, tu olhando para a cara de Deus e dizendo isso. Eu imagino isso. Toda vez que eu faço alguma coisa assim, eu imagino, eu olhando para a cara de Deus dizendo que ele está errado. Inclusive, tem um livro que eu li, eu nunca fui uma pessoa ansiosa, né? Mas eu aprendi muito mais a lidar melhor. Em algumas situações eu ficava ansiosa e eu aprendi a lidar com isso depois que eu li isso nesse livro, Louco Amor, de Francis Chan. Eu amo os livros dele e esse livro, Louco Amor, aconselho. Quem nunca leu, leiam. Ele é maravilhoso. E ele diz assim, que a ansiedade, quando você está ansioso, você está dizendo para Deus assim, olha Deus, o Senhor criou tudo que eu vejo à minha volta. O Senhor teve poder, capacidade para fazer tudo isso. Mas o Senhor não tem competência para gerir a minha vida. Aí eu disse, misericórdia, Jesus. Eu dizendo isso para Deus, o Senhor não tem competência para administrar a minha vida. Aí, desde esse dia, toda vez que eu fico ansiosa, eu lembro disso. Não, Senhor, por favor, não estou me preocupando mais. Apaga essa parte, não estou me preocupando. Porque é o que a gente faz mesmo. É a gente não confiar, né? Não acreditar que Ele pode fazer o melhor, que Ele vai fazer o melhor. Então, lembrem sempre disso, quando se sentirem ansiosos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz o quê? Espero que esse eu tinha botado certo. Esse eu botei certo. Pode ler aí quem achar. Vou pegar a água aqui.
Sejamos sempre gratos pelo que temos, gratos pelo que somos. E gratos por ter o Senhor que nos ajuda a conquistar o que queremos, o que desejamos, desde que seja para o nosso bem. Que nos deu condição, capacidade, recurso, inteligência, força, saúde, para conquistar o que desejamos. Que bom que Deus cuida da gente nesse nível. Quais são os principais vícios de um melancólico? Soberba, vícios, pecados, defeitos, deficiências, sei lá, o que você achar. O nome que você quiser botar aí. Soberba, orgulho, arrogância, inveja, perfeccionismo, pessimismo e rancor. São os que pegam mais. Tem outros? Tem. Nós temos uma lista, né? Se a gente for fazer uma lista de pecados que a gente tem, só Jesus, meu filho. Mas são aqueles que pegam mais. Quais são as virtudes que precisam adquirir? Humildade, coragem, fé. Humildade, porque tem aquela coisa de tipo, só eu sei fazer direito. Só eu faço direito. E tem uma coisa que eu nem falei aqui, mas eu vou falar. O melancólico tem uma tendência a ser muito crítico. Porque ele é com ele, então ele acaba sendo com o outro. Então, por exemplo, às vezes você faz sei lá, vamos dizer que dão a vocês uma missão aqui de decorar isso aqui, deixar isso tudo maravilhoso. Aí você passa o dia todinho aqui trabalhando, arrumando, deixando tudo perfeito. Aí ficou um pedacinho ali do negócio sem colar. O melancólico, ele chega, ele vai ver o pedacinho que ficou sem colar. Já chega. Rapaz, ninguém viu aquilo ali, não. Passaram o dia todinho aqui, ninguém viu isso. Aí quem passou o dia lá, se matando, ralando, minha filha, não morre não, quer matar. Porque de caramba, eu trabalhei o dia todo, a pessoa não vê o que eu fiz, vê um negocinho que ficou ali, faltando. Não é fácil você lidar com isso. Então, é uma coisa que o melancólico precisa aprender também. Olhar o que está bom. Está vendo a tendência de ver só o que está errado? Olhar o que está bom. Que, uma coisa é eu chegar aqui. Rapaz, ninguém vê aquilo não. Olha, faz um negócio, tu presta atenção e tal. Ou eu chegar aqui, fulano, que massa, ficou lindo, trabalhasse pra caramba. Eita, tu viu que ficou descoladinho ali? Vamos ajeitar. Olha a diferença. Né? Você viu o que foi feito, você valorizou quem fez, aí você ajuda, dá a sua contribuição, que chegou agora, não fez, dá a sua contribuição. Olha só, eita, ficou faltando ali, vamos ajeitar? Muda totalmente de figura o negócio. O meu temperamento é oposto ao melancólico, totalmente oposto. Então, assim, geralmente não é uma convivência muito simples. Só que, por exemplo, eu tenho uma amiga de infância e ela é melancólica, e a gente sempre se deu muito bem. Ela via dizendo que eu era doida, e eu também, eu não discordava dela, porque eu era mesmo, então pronto, dava tudo certo, e a gente é amiga até hoje. Mas, por exemplo, eu convivi durante um grande período muito de perto com uma pessoa melancólica, que eu até mencionei da outra vez que eu vim aqui. E foi um desafio, assim. E foi sofrido, mas foi quando eu mais amadureci. Por quê? Porque tudo que os melancólicos têm como, vamos dizer, força, bate justamente em todas as minhas fraquezas. E vice-versa. O que eu tenho como força, bate nas fraquezas do melancólico. E aí a gente só se aperfeiçoa como? No esbarrão. A Bíblia diz, né, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Então, como é que eu aprendo paciência? Com alguém que consome a minha paciência. Não é não? Não tem outro jeito, filho. Se você pedir paciência ao Senhor, meu querido, peça e se segure, porque vai vir uma pessoa para tirar a sua paciência. Eu aprendi a não ser explosiva justamente tendo que engolir sapo, não. Eu engolia tipo dinossauro, entendeu? Não era fácil. Porque é uma pessoa que é liderança sobre mim, então eu não posso desobedecer. E era suado, minha gente, era sofrido. Mas eu aprendi. Eu era uma pessoa extremamente explosiva. Hoje eu não sou mais. E uma das coisas que eu mais escuto, desde como tu é calma, eu queria ser calma como tu. Eu digo, minha querida, você não sabe o que deseja. Foi sofrido, porque parece, né, a pessoa com essa carinha falando assim, manso, desse jeito. Sou não, gente. Hoje eu sou.
Hoje tem coisa que acontece, nem ligo mais, não vou nem me estressar com isso. Mas antes, qualquer coisinha, misericórdia, era um turbilhão. E isso é muito desgastante. Mas eu aprendi tendo que engolir sapo. Foi sofrido, mas eu aprendi. Hoje eu não sou mais estourada, explosiva. Então foi um período que eu convivi muito de perto com essa pessoa. Sofri pra caramba, mas amadureci. Graças a Deus. Hoje é de boa, tranquilo. E hoje eu não convivo tão perto, porque eu aprendi também que é mais fácil a gente ficar um pouco mais distante. Para que o respeito se mantenha legal, o convívio se mantenha legal, porque não bate tanto o tempo todo. E era o tempo todo, a gente trabalhava junto o tempo todo, então era muito complicado. Por último, a gente vai ler... Já leu Tessalonicenses 5:18? Já, não foi? Por último... Sim, já estou no último. Humildade, as virtudes, humildade, coragem, fé, amizade, alegria, gratidão e perdão. São as virtudes que os melancólicos precisam buscar. Para encerrar essa parte, a gente vai ler Colossenses 3, o versículo 5. Deixa eu ler esse aqui para vocês, espera aí. Colossenses 3. O versículo 5, comecinho, diz assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. E o 10, que diz... é no mesmo lado, peraí. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendam a conhecer seu Criador e aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então, para que a gente consiga fazer isso, cadê o 5? Fazer morrer as coisas pecaminosas que estão dentro da gente, a gente precisa entender quais são as coisas pecaminosas que estão dentro da gente. Dar nome a elas, que muitas vezes a gente não faz, a gente bota um nome mais bonitinho, que é para não pesar tanto, né? Mas a gente dá nome a elas e saber lutar contra elas, para que elas saiam da nossa vida. Você sempre vai ter o impulso de fazer, de agir dessa maneira. Mas é você quem decide se você vai ceder ou não. A decisão é sua, você tem esse poder. Tudo que está dentro de você é menor do que você. E você tem o poder de decidir, ouvir ou não, atender ou não, fazer ou não. E quando isso se torna um hábito, vai ficando mais... O impulso vai tendo menos força contra você. Você vai vencendo com mais facilidade. O começo não é fácil, não vou mentir não é não. É uma briga diária com você. Mas você vence. A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso enfrentar qualquer situação naquele que me fortalece. Então a gente pode, se Deus diz para a gente fazer, é porque a gente pode fazer. Amém? Perguntas? E aí no fim a gente... Deixa eu orar logo, aí depois a gente faz. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Porque o Senhor cuida da gente. Porque o Senhor se importa com a gente. Porque o Senhor investiu tempo em fazer cada um exatamente do jeito que é, nos mínimos detalhes. E como é bom saber que o Senhor se importa com a gente dessa forma. A Bíblia diz que o Senhor conhece, sabe quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. E nenhum deles cai sem o Senhor saber. Obrigada por essa atenção, por esse cuidado. Obrigada porque nós somos obra-prima da Tua criação. Obrigada porque o Senhor investiu e investe em nós todos os dias. Obrigada porque o Senhor nos fez exatamente como nós somos. E porque o Senhor quer que sejamos exatamente como o Senhor nos fez. Nos ajuda a enxergar tudo que o Senhor colocou em nós e tudo que o pecado distorceu. Para que a gente possa utilizar ao máximo aquilo que o Senhor colocou em nós, as nossas habilidades, utilizá-las, colocá-las à tua disposição para servir a Ti, servindo as pessoas à nossa volta. E que nós possamos enxergar aquilo que o pecado distorceu, para que a gente possa retirar isso da nossa vida. Nos dê a direção, a orientação do Teu Espírito, nos dê o poder que vem do Teu Espírito para que essa transformação aconteça.
Que nós conheçamos o Senhor cada dia mais, conheçamos a Tua palavra cada dia mais, que desejemos cada dia mais obedecer a Ti, viver como o Senhor quer que nós vivamos. Obrigada por todos os melancólicos que o Senhor colocou nessa terra, que nos ajudam a ter uma vida mais organizada, mais estruturada, que conseguem fazer as coisas com tanta excelência, que o Senhor abençoe cada um deles para que eles possam permanecer abençoando as nossas vidas, como tem feito até aqui. E que o Teu nome seja glorificado em tudo isso. Muito obrigada por esse momento na Tua presença, que a Tua palavra fique no nosso coração e que ela nos faça crescer em Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus.